Olá, eu sou o JD e vocês estão no canal Gomu Gomu Anime. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 342 de Black Clover e agora na versão completa. Mas antes, dá uma moral pra gente e curta, inscreva-se e ative o sininho. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo 342 de Black Clover começa com Ishiki explicando a história do clã Yami pro Asta. Então Ishiki explica pro Asta que o clã Yami descende de um clã de assassinos conhecido como Kinjin, e que os ancestrais do clã Yami se tornaram famosos lutando em grandes batalhas nos anos de guerras. E continua dizendo que, como samurais, foi confiada à família do clã Yami a proteção do País do Sol. E que no País do Sol há 5 grandes províncias, sendo uma delas da família de Ryudo, e essa sendo protegida pela família do clã Yami. Ou seja, o clã Yami era meio que guarda-costas da família do Ryudo. E ela também diz que na província que a família do Ryudo é dono, havia um dragão de 5 cabeças que ficavam correndo pela terra da família e destruindo tudo que havia em seu caminho, até que enfim ele foi acalmado por uma donzela celestial. E após ele ser acalmado, a magia desse dragão vazou pelo mar, o tornando um mar negro. E essa magia que tornou o Mar Negro conseguiu abrir um portal da Terra do Sol com o submundo. E pelo que eu estou entendendo, o autor quis dar a entender que a magia do clã Yami, a magia de escuridão, meio que descende dessa magia do dragão, que escureceu o mar. Tanto que, para abrir o portal para o submundo, o Lúcifer precisou do poder do Yami, de escuridão. Ou seja, pelo que o Tabata está querendo nos mostrar, parece que o poder do Yami descende do submundo, vem do submundo, assim como o de todo o clã Yami, pois a Ishika demonstrou ter poder de escuridão também. Voltando ao mangá, mostra Yami mais novo treinando com seu pai. Então mostra o pai do Yami com uma garrafa na mão. Ou seja, ele é um baita de um cachaceiro. E ele diz que ele não quer ficar o resto da vida num lugar remoto defendendo um território para a família do Ryudo. Ou seja, o pai do Yami não estava muito feliz em seu papel de proteger a província do Ryudo, meio que querendo ou fugir daquele local, viver uma vida diferente, ou tomar o poder da província. O que no futuro pode ser uma justificativa para o pai do Ryudo ter destruído todo o clã Yami, pois eles poderiam causar uma revolta na província do País da Terra do Sol, inocentando assim o Yami. Apesar da Ishika ter dito que viu o Yami fazer o que ela acusa o Yami de ter feito, de destruir todo o seu clã, talvez ela não tenha visto de fato. Voltando ao mangá, enquanto o Yami e seu pai treinavam na sala de treinamentos, aparece Ishika, e o pai de Ishiki, Yami, olha para ela e se lembra da mãe de Ishika, que morreu em seu parto, e fica totalmente nervoso com a presença de Ishika, e parte para cima dela para agredi-la. Porém, Yami se joga na frente de Ishika e a protege. Mais uma atitude do Yami que demonstra que ele não tenha matado o próprio clã. Alguém que é sanguinário ou revoltado com o próprio clã, porque ele defenderia a própria irmã desse jeito que ele defende? Ele se demonstra bom desde sempre, cara. E um cara desse não mataria o próprio clã. Primeiro porque ele não teria motivo ou vontade para isso, e segundo porque ele não teria força para isso. Voltando ao mangá, o pai do Yami diz que o filho do senhor feudal tem bastante magia, mas que Yami com certeza terá mais, e que ele será o líder do clã Yami, e o mais poderoso Kinjin que já surgiu. Então Yami diz que o pai dele fala muita merda e sai fora da sala de treinamento com a Ishiki e diz que vai pescar. E o pai do Yami diz que quando o Sukehiro voltar, ele irá treiná-lo mais. Então o Yami vai pescar e consegue pescar um Byaku Oni, que é super raro de conseguir. Apesar da maior parte do Byaku ser venenoso, a parte que não é, eles dizem que é muito saboroso. E todos elogiam muito o talento do Yami para a pesca. Então Ryudo aparece no lugar onde Yami estava pescando junto com seus amigos e a Ishika. Então o pessoal começa a tratar Ryu de uma forma formal, e ele diz que não precisa, que ele não se importa com status nem com quantidade de magia dos outros, e que ele quer viver num mundo onde magia e status não importam, onde todos possam comer e sorrir, juntos e como iguais. Então Yami, após ouvir esse sonho dele, diz que ele deve ser bem ignorante em relação ao mundo para ter esse tipo de sonho, mas que apesar de ser algo top, é um sonho bem legal de se ter, e que ele não acha ruim esse tipo de sonho. Então o mangá troca de cena, e mostra Ishika com Asta no presente, e ela dizendo que também acreditava nesse tipo de sonho, e nas palavras que Yami havia dito, mas que porém ele havia mentido, e que as palavras proferidas por ele eram falsas.
E que Yami era exatamente o que o pai dela dizia que Yami seria. Que ele era exatamente como o pai dela era. Ou melhor dizendo, que ele era mais Quindim que o pai dela era. Ou seja, que ele era mais assassino que o próprio pai dela. Então ela diz que aos 13 anos, aquele homem, o Sukehiro, matou todo o seu clã e seu próprio pai. E o mangá mostra que em suas memórias Ishika via o Yami todo ensanguentado com sangue de seu clã, com sua espada derramando sangue e com um olhar assassino, de quem acabou de matar todo o clã. E Hildo segurando Ishika toda ferida em seus braços, incrédulo, não acreditando que Yami estava naquela situação e tinha feito o que parece ter feito. Então o mangá volta pro presente e mostra a Asta junto com a Ishika dizendo que isso é impossível, que Yami jamais faria isso. E Ishika continua dizendo que após ter feito tudo isso, ele fugiu para o país de Clover para viver com pessoas como Asta. E que como Asta consegue e ousa acreditar em uma pessoa como Yami. Então Asta responde que com certeza deve ter havido um engano, que o Capitão Yami jamais faria algo assim. E que ele sem dúvida acredita na inocência do Capitão Yami. E Ishika, lembrando de todo o rastro de sangue deixado por Yami, diz pro Asta parar e não brincar com ela. E também diz que tudo que ela disse ela viu com os próprios olhos dela. E que isso é a verdade. E Asta então responde que com certeza ela deve ter entendido errado. E que ela é a irmã mais nova do Capitão Yami. E que ele se recusa a aceitar isso como verdade. Então Ishika começa a se irritar muito com a conversa de Asta e com Asta defendendo o Capitão Yami. E diz pra Asta então demonstrar a ela a força que ele cultivou sobre o comando do Capitão Yami. E que então ela decidiu continuar o treinamento dele. Mas que desta vez ela não vai se conter. Ela vai com tudo. Ela vai para matá-lo. E então ela meio que ganha um tipo de transformação, uma técnica chamada Iujutsu de escuridão, murcha negro imbuído em trevas. E ela termina o mangá dizendo que não se importa mais se ele vai viver ou morrer, que ela irá com tudo pra cima dele. E assim termina o capítulo 342 do mangá. Tá, porra. A Ishika já era muito overpower apenas com o uso do Ki, do Tejen. Agora, com a transformação dela, usando a magia de verdade dela, nossa, a mina tá muito apelona. O Yami não chega nem perto. O Yami não chegava perto do Asta com a magia do União. E ela só com o poder do Ki derrotou o Asta com essa magia? Imagine agora que ela vai usar sua magia de verdade. Nossa, a mina vai ficar muito apelona. Vamos ver o próximo capítulo que o Tabata vai trazer pra gente. Mas e aí, vocês gostaram? Diz aí nos comentários que eu quero saber. E não esquece, curta e se inscreva. Até mais, galera. Fui!